atividade, amiga, nos envolva na noite de hoje? Agora ok. Então, vamos lá. Então, essa semana, né, gente? Que semana, né? E quarta-feira passada, eu estava em outra dinâmica, né, em outra atividade, em outro centro. E de lá para cá, quantas coisas não aconteceram, né? Que semana. E o que faremos, né? Emmanuel nos diz. Eu achei tão interessante. E eu sempre digo isso, eu sou sempre repetitiva. Emmanuel, eu te agradeço infinitamente, porque todas as vezes a sua mensagem, ela vem direcionada para todos nós. Pensar nisso por quê, né? Olhando essa mensagem, quando a gente vai pegar lá no fiozinho, lá no contexto da mensagem, ele vai falar sobre a nossa necessidade de irmos trabalhar. Antes de eu fazer a leitura do Evangelho, do que nós vamos falar hoje. A necessidade de nós nos levantarmos e nós irmos fazer a nossa semeadura. E aí é interessante pensar que, dentro da perspectiva católica, a campanha da fraternidade, o tema dela é o semeador, a parábola do semeador. Aí, no MIEP, nos eventos de infância e juventude, mas principalmente na infância, os evangelizadores trabalharam a parábola do semeador. Os meninos saíram tinindo na parábola do semeador, né, como a gente disse. E a gente entendeu em meia volta, em meia das palestras também foi relatado um pouco dessa necessidade da nossa saída, né? A parábola do semeador, ou seja, que tipo de solo somos nós? Ou que tipo de semente nós estamos jogando, semeando? Então, nós temos duas perspectivas. Ou nós somos o solo, ou nós somos aqueles que estamos jogando a semente. E aí pensar nessa perspectiva é interessante. E pensar em como nós podemos agir na condição a qual nós nos encontramos hoje. É mais interessante ainda. E a temática, quando o Tiago falou comigo ontem, e aí eu me fiz de desentendida no WhatsApp, ele disse, amiga, tu já tem o tema da palestra? Aí eu vi e nem respondi. Eu digo, rapaz, eu tinha já, que é esse tema. Só que eu disse, meu Deus, diante da temática, esse tema, eu acho que está um pouco por fora. É um tema que eu já vinha feito palestras, tanto na primeira semana de março, eu peguei encarreada logo três palestras, eu disse, eu já tinha trabalhado essa temática. Eu disse, não, eu vou fazer outra. E aí hoje, de manhã, ele mandou de novo um recado, eu disse, eita menino, para me aperrear. Mas, nessa perspectiva, eu parei, eu disse, Senhor, eu faço uma palestra nova dentro da temática do receio, do medo, da angústia, do que a gente está vivenciando hoje, ou eu mantenho a mesma palestra e aí a gente puxa na perspectiva da mensagem que tem lá, bem centralizada, uma coisa bem interessante que vocês vão ver. E aí a espiritualidade sempre, sempre não nos desampara. A mesma palestra. E aí, automaticamente, depois eu mandei o recado para ele, só com o nome da palestra, já para ele ficar ciente que eu tinha dito que eu iria enviar. Né? Foi de tarde, não foi? Eu já tinha corrido tanto, quando eu mandei, já era de tarde. E aí, assim, dentro dessa perspectiva, o que falar da nova era? Né? O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo 1, o que ele relata, o que Kardec nos traz? Na realidade, é uma instrução dos Espíritos. E aí nós temos 3 instruções dos Espíritos falando sobre essa nova era. E que nova era seria essa? E aí a gente trouxe para que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. E vocês vão ver como ela cabe perfeitamente bem no que nós estamos vivenciando hoje também. O Espírito diz assim, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O homem hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade.
Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. A moral, ensinada por Moisés, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então, essa mensagem está lá no capítulo Não Vim Destruir a Lei, no capítulo 1. Né? E quando a gente lê rapidamente, ela não percebe, né, muitas vezes a força que ela nos traz, ou seja, que ela tem. Mas quando nós vamos lendo ela bem devagar, pausadamente, nós vamos compreendendo a colocação que esse espírito, em 1861, ele já nos trazia. Olha que coisa interessante, né? E hoje, quando eu cheguei, eu disse, Deus olhou para mim e disse, que situação? Eu disse, que respeitando, claro, todas as dores, mas que coisa linda. Aí você diz assim, aonde há a beleza? A gente entender que nós não mandamos em nada. Que quem manda em tudo é Deus. E a espiritualidade organiza tudo de acordo com os desígnios divinos. Olha que coisa linda, a gente compreender. Porque é como diz, há uns 6 a 8 meses atrás, o que mais se falava era o quê? Nas guerras entre países. Que nós víamos que tinham países que estavam começando a se estranhar e eles estavam começando a confabular, a pensar na possibilidade de entrar em uma nova guerra. E aí vem o silêncio, aquele que nós não podemos ver, mas que nós sentimos. E faz o quê? Muda tudo.
nos faz olhar o outro, nos faz pensar no outro. Aquela raiva que até então poderia existir, ela acaba. Todo mundo corre em busca de quê? De ajudar. E aqueles que ainda não conseguiram compreender isso, infelizmente, como ele diz aqui, não vai conseguir avançar. Olha que coisa linda. Isso é espiritualidade. Nos mostrando como a perfeição de Deus é linda. Como Deus em suas colocações, dentro das suas vivências e suas escolhas para todos nós, perfeito. Nada acontece por acaso. E aí eu me recordo que eu fui procurar no celular, porque Santana, lá no mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro, quando saiu, acho que ela mandou para algumas pessoas. Ela mandou um editalzinho em PDF do coronavírus e mandou um áudio de Sueli Caldas. Né? Esse áudio tem uma média de 3 minutos, Sueli Caldas falando sobre as questões relacionadas a essas questões de pandemia, em um olhar, né, diferenciado, claro. E aí a gente entender, né, que dentro dessas dores, dentro dos sofrimentos que nós passamos, né, isso é necessário para que nós possamos compreender que o nosso mundo precisa evoluir. Nós precisamos crescer, nós precisamos passar essa etapa, essa fase. E infelizmente dizer que muitos de nós ainda não conseguimos compreender o que é espiritualidade. Vamos começar como diz o outro. O que Moisés disse lá atrás, o que Jesus veio e repetiu de uma forma mais doce, com um detalhe mais amoroso, falando da questão de amar o próximo como a si mesmo, trabalhando o respeito, a caridade. E logo em seguida, o Espiritismo traz toda uma informação também como terceira revelação e nos traz, olha, nos envolve a todos aqueles que vivenciamos a doutrina, que conhecemos um pouco. Então, temos as informações e muitas vezes nós não queremos nos mudar, nós não queremos melhorar. Uma das coisas que eu falava em um desses momentos que eu falava sobre essa temática era que a nossa realidade hoje ela é totalmente diferente da realidade daqueles primeiros, né, aqueles primeiros espiritistas. É totalmente diferente, porque eles tiveram como base ótimo e excelente Kardec e outros, como a gente diz, baluartes. Mas nós temos a obra kardeciana e nós temos inúmeras outras obras. Nós temos hoje um apanhado de informações. Se a gente pega aquela coleção de André Luiz, toda uma vivência no mundo espiritual. O primeiro livro nos dá uma aula. E quando nós vamos seguir na sequência dos livros, da literatura de André Luiz, nós vamos vendo cada vez mais nos ensinando a ter condutas elevadas. A cada vez mais nós nos educarmos. Mas não é só para chegar no plano espiritual, não. É a conduta aqui. É a moralidade aqui, já aqui, buscando aqui. Quando a gente lê lá Manuel Filomeno de Miranda, da mesma forma, dentro do processo das obsessões, das dores, das angústias, Manuel Filomeno de Miranda nos traz toda uma informação. Isso, quem era espírita lá nos anos de 1910, 1915, não tinha. Tinha a codificação, tinha outros livros que nós temos a mais. E aí aonde nós precisamos entender o que nós podemos fazer? O que é que nós queremos, né? Como nós podemos modificar? E aí, voltando para o Evangelho, achei interessante que esse espírito israelita, ele inicia dizendo assim, Deus é único. Ele sai com aquela puxada lá no livro dos Espíritos, a primeira pergunta, né? Que é Deus, né? E aí, que Kardec traz, os Espíritos respondem, Deus é a causa primária, né? E aí ele diz, Deus é único, não há o que dizer, não há o que colocar, não há o que, de uma certa forma, acrescentar. Deus, único. E ele diz, mas
Deus enviou Moisés como um espírito enviado por Deus para que para que a sociedade que estava naquele tempo conhecesse a divindade, porque era uma sociedade politeísta ainda. Era uma sociedade que tinha várias crenças, que tinham vários olhares. E aí a gente puxando um pouco para a nossa realidade atual, eu posso dizer a vocês que eu vi coisas fantásticas, e uma delas foi o seguinte: quando a gente para, né, algumas brincadeiras nas redes sociais, algumas falas, e aí dizia assim, lá na segunda-feira, né, hoje é quarta, aí dizia assim, olha, vai ter que paralisar as escolas, e eu trabalho em escola. Aí sempre tinha uma criatura de Jesus que dizia assim, uma mãe vai descobrir a cura para esse vírus, né? Para essa situação, para que os filhos não deixem de ir para a escola. Ou seja, por quê? Porque é mais fácil a gente deixar e tirar a responsabilidade da gente. E aí eu digo a vocês o seguinte, gente, que coisa interessante. Tem um Instagram de uma moça chamada Fafá Conta. Ela faz contações de história lindas, né? Eu já sigo ela há um bom tempo. E ela disse de ontem para hoje, porque montaram em um outro grupo de Instagram, montaram várias contadoras de história, como foi efetivada a questão da paralisação das escolas. Então, as escolas, a partir de ontem, começaram a fechar, né? Ou seja, não tem mais a vivência, não tem mais expediente. Então, as crianças tinham que ficar em casa. E aí, um IG do Instagram organizou todas essas contadoras de história e montou os horários em que cada contadora de história dessa faz a sua contação de história ao vivo. Elas fazem sem elas nem perceber. E eles fizeram uma organização e montaram. E aí começaram a divulgar. Por sinal, eu divulguei no meu, né, para alguns pais que vissem e eles pudessem observar, ou seja, segunda, quarta e sexta, determinada hora, tem uma, na terça e quinta, determinadas horas, tem outras, ou seja, tem várias pessoas. E ela trouxe um relato muito interessante. Ela disse, de ontem para cá, o meu Instagram aumentou um número de 4.000 pessoas. E aí a gente diz assim, quem foram essas 4.000 pessoas? Foram pais. Foram familiares que precisaram agora começar a olhar para os seus filhos. Que isso a gente não estava tendo. Da mesma forma, nós estamos vendo muitas postagens, eu estou falando em nível rede social, muitas postagens falando sobre os avós, de filhos e netos que não estavam mais olhando para os seus pais e seus avós e agora estão preocupados. E mais ainda depois do que saiu na Itália, né? Que eu não sei, eu não vi mais se foi dado o aval, mas pelo que eu vi, ou seja, acima de 80 anos, infelizmente agora eles não vão mais cuidar, vai ficar realmente, eles não têm como, eles vão priorizar outras situações, porque infelizmente não tem o que fazer. E aí a gente começa a parar para analisar. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho avó, eu tenho avô. E a gente começa a se colocar no lugar e a não querer. E a gente começa a correr. Então, o que estava acontecendo dentro da nossa perspectiva da sociedade? Nós estávamos, e nós somos ainda, muito materialistas. Nós olhamos muito algo que está diante de nós aqui e não observamos o que realmente está além, o que é verdadeiro, o que é real. E dentro dessa perspectiva, isso está nos fazendo olhar para nós, parar para pensar. Porque agora a gente não pode ir para canto nenhum, gente. Aquela história de férias. Ah, eu estou de férias. Não, nós não estamos. Não há shopping, não há cinema, não há praia, não há nada. É em casa. Estamos quietos. Sabe aquela história da televisão para o quarto, para a sala, como diz outro, para a cozinha, para a mesa, para o quarto, é dentro de casa. E aquela vivência que nós não tínhamos com os nossos familiares, agora nós vamos ter que ter. Isso é uma realidade. E dentro dessa fala do espírito israelita é muito forte quando ele diz, né, que ele enviou, não estou dizendo, né, é só uma analogia, ele enviou Moisés porque as pessoas não tinham conhecimento da divindade.
Então, olha, quando a gente pensa na perspectiva nossa, nós precisamos olhar realmente e favorecer, agradecer, né? E entender a nossa condição existencial. É extremamente importante. E ele dá continuidade dizendo assim, né, que os mandamentos de Deus que Moisés trouxe contêm o germe da mais ampla moral cristã. E muitas vezes nós nem ligamos, nós não estamos nem aí. Ela leu na mensagem. Se a gente pegar o decálogo, né, os 10 mandamentos, tem parte dos 10 mandamentos na mensagem, quando a gente se volta para determinadas colocações, desejos, vontades, e não sei o que, isso e aquilo. E a Manu trouxe isso tão singela, educadamente, mas nos informando que nós precisamos voltar e olhar, é divino, não mudou, até hoje os 10 mandamentos permanecem. A lei mosaica, no sentido daquela que foi exteriorizada para um povo dentro da população e na perspectiva daquele grupo daquele tempo, ela modifica. Um exemplo desse nós podemos ver muito simples. Se a gente falar da perspectiva das nossas leis. Nós temos leis hoje que nós não tínhamos há 50, 100 anos atrás. E nós vamos ter leis que nós temos hoje que daqui a 50, 100 anos à frente, elas estarão modificadas. Porque as leis humanas, elas são modificáveis, elas mudam, elas são mutáveis. Não há o que dizer, mas a lei divina ela não muda, ela permanece. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos nos educar, nós precisamos ter esse olhar. E aí ele dá continuidade, né, quando ele diz, né, os hebreus eram muito atrasados moralmente, apesar de notáveis nas artes, ciências e do ponto de vista material. E aí, como é que nós estamos? Vamos nos colocar nessa mensagem. Ele falou dos hebreus. E nós? Como é que está a nossa arte? Mas nós já tivemos muito bem. E quando nós temos uma condição de perceber espiritualmente, nós percebemos que existe uma arte muito evoluída e muito bonita. Certo? Dentro da perspectiva da ciência, nós temos inúmeros conhecimentos, inúmeras informações. Ao sair de casa mesmo para vir para cá, eu conversava com meu esposo, eu dizia, olha, agora às 7 horas, doutora Adriana Mello, ela está fazendo uma live falando sobre a questão do coronavírus em relação às mulheres gestantes. E aí, olha, foi rápido, os estudos já estão aí, ela estudando e avançando. Coisa rápida, isso é ciência. A rapidez, a agilidade que se organiza. Mas e aí, como está o nosso processo? A nossa moralidade. Nós precisamos também analisar isso, as nossas atitudes. E aí ele diz uma coisa muito interessante. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Mas, antes disso, o Espírito traz uma mensagem, um parágrafo, acho que, se não me engano, umas 4 linhas. Eu fico encantada quando eu digo que ele nos ensina. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos, o nosso próximo. E aí a gente vai bem, como diz outro, bem paraibano, bem lá no fundo. Menino, pelo amor de Deus, que álcool em gel caro danado, gente do céu. A gente, para comprar um álcool em gel nos outros países, o pessoal diminuiu o preço. Aqui botou álcool em gel a 40, já vi álcool em gel a R$100. Um potinho desse tamanho. Menino. E aí teve uma mensagem de Padre Fábio que diz assim, quando a gente faz isso, a gente mostra o nosso nível de moralidade. Chega doeu na alma. Né? São os nossos irmãos e a gente tem que rezar, porque eles ainda estão nesse contexto, infelizmente, mas é entender. Né?
E aí ele continua dizendo, ó, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Então, se eu não me orientar, eu não fico. Foi isso. E aí? Bem tranquilo. 1861, a mensagem. E aí a gente vai percebendo que é bem atual. Ou seja, a Terra vai passar por situações de progresso, como a gente vai ver logo em seguida a fala da mensagem, mas é preciso a gente entender que tudo isso vai acontecer. Então, vai tornar a Terra uma morada de espíritos superiores. E aí? Aonde nós queremos estar? Com quem nós queremos estar? Né? É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Aí ele vai lá, o Espírito, e finaliza dizendo isso. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, gente, o que nós estamos passando hoje é a necessidade do processo de progresso do nosso planeta, o que nós já estamos passando há muito tempo. Só que muitas vezes nós não estamos dando a devida observação, a devida atenção. E acabamos por perder oportunidades imensas e maravilhosas. De perder oportunidades únicas para o nosso processo de evolução, de melhora, de educação espiritual, né? E aí, automaticamente, nós vamos entender que, dentro dessa perspectiva, a gente vai precisar olhar um pouco mais para nós, o que eu quero, o que eu sou, aonde eu quero estar, como eu quero, com quem, de tantos outros questionamentos que nós fazemos, né? Hoje foi bem engraçado, meu esposo chegou e disse assim, porque eu acredito que a maioria viu que em alguns países o pessoal está estocando papel higiênico, né? E aí eu naquela dúvida, que danado o pessoal está estocando papel higiênico, e eu fui pesquisar, entender um pouco mais. Depois eu disse a ele, eu disse, olha, Paulo, tem que comprar, a gente sempre compra, a Lara ainda toma vitamina de banana, eu tenho uma filha de 5 anos, ela ainda toma vitamina de banana todo dia de manhã. E aí eu disse, tem que comprar o leite dela, né? Tem que comprar o leite todo dia. Toda vez eu dizia, compra o leite, aí ele vinha com uma lata de leite. Eu disse, esse menino não é de guerra, não. Não. Com uma lata. Aí ele dizia, meu Deus, meu marido é tão bom. Ele dizia, mas é porque eu não tiro do outro. Aí eu dizia, mas meu Deus do céu, que bonitinho. Mas é a verdade. Quando a gente vai olhar no processo de que hoje nós temos muito, mas de que amanhã podemos estar em escassez, quando eu compro a mais do que eu necessito, eu tiro do outro. E aí eu tive um exemplo bem básico. Vocês sabem que nós estamos, em parte, com a falta do álcool em gel, né? E aí, o meu ditado é certo, gente. O que não tiver em Zé Pinheiro não tem mais encanto nenhum. É um fato. E aí eu moro no Zé Pinheiro, claro. Eu fiz o quê? Vou lá. Cheguei lá na farmácia, eu disse, moço, tem álcool em gel? Eu saí do trabalho. Ele disse, moça, daqui a meia hora está chegando. Aí eu, estou passando aqui. Cheguei em casa, aí Paulo, se você foi na farmácia, rodei o centro da cidade todinho, não tinha álcool em gel. Eu digo, meu filho, o que não tiver em Zé Pinheiro não tem mais encanto nenhum. Zé Pinheiro tem. Vou embora, quando eu for passar para a escola, eu passo e pego. E aí, quando eu cheguei lá, já prevendo, aí ele chegou, eu disse, moço, eu quero, tá quanto? Aí ele disse o valor. Um pouco caro, um pouquinho. Tão caro como os outros hoje em dia, não, mas um pouquinho. Aí eu disse, me dê 2. Pronto, foi só o que meu marido queria, né? Depois, quando cheguei em casa. Disse, comprei 2, se você tirou de outra pessoa. Eu disse, meu Deus do céu, que menino mau. Mas é para a gente entender. E depois ele disse, nós vamos dar, porque tem gente que está precisando, tem mulher gestando. Eu digo, tá certo, vá-se embora, pelo amor de Deus.
E aí a gente vai entendendo. Dentro dessa perspectiva que, nessas brincadeiras, nessas realidades que nós passamos, que nós precisamos olhar o outro, que nós precisamos olhar para nós também. E, principalmente, olhar para a mensagem divina e refletir. Aquela frase, ela é emblemática. Que queres que eu faça? Mas ela é emblemática porque ela tem um ensino, ela tem uma instrução, ela tem um processo ali por trás. E nós precisamos entender. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou organizar e melhorar? Essa é a nossa dinâmica. Então, dentro dessa mensagem, nós precisamos entender que a espiritualidade, ela foi, o espiritismo, melhor dizendo, ele foi a terceira, né, como a gente pode dizer assim, oportunidade que nós tivemos de ter um olhar diferenciado acerca da vida. A terceira revelação. Nós tivemos Moisés, nós tivemos Jesus e nós tivemos o Espiritismo. Então, nós temos o Espiritismo e que nos favorece um olhar diferente. Então, que possamos utilizar desse bem, desse benefício que nós temos e trabalhar o nosso processo educativo, trabalhar o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, que possamos ser melhores a cada dia. Que ao chegar em casa nós possamos fazer o nosso evangelho, que nós possamos pedir não só por nós, mas também pelos outros. Que ao nosso vizinho mais velho que não pode sair de casa, mas ele está precisando de alguma coisa, chega lá, manda um recadinho por debaixo da porta e diz, olha, o que o senhor estiver precisando, diga que eu compro para o senhor ou para a senhora. Que a gente possa entender que nós precisamos nos ajudar. Isso é uma necessidade. Nós, juntos, nós somos mais fortes e nós conseguimos melhorar e combater os nossos erros, as nossas faltas. Quando André Luiz estava lá no umbral, quando ele estava dentro do seu processo de sofrimento, que ele fez a prece, Clarencio não foi sozinho lá buscar ele, não. Clarencio foi com mais 2 pessoas e tinha uma equipe. André nos relata mais 2 e Clarencio, mas existia uma equipe. Quando nós lemos todos os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, todos os livros que trazem uma observação do mundo espiritual ou de vivências espirituais, nós vamos ver que eles sempre estão em grupos, se ajudando. O amor mútuo, a ajuda mútua. Então, não é a questão, nesse momento nós precisamos estar isolados, sim, isolados fisicamente, mas que mentalmente possamos estar unidos. Que possamos compreender a essência do Espiritismo, que é a caridade. E a caridade não é uma ajuda só material, é a ajuda mental. É aquela que eu emito por meio de vibrações. Então, que possamos nos ajudar, mas principalmente ajudar os nossos irmãos, a todos nós, e que possamos nos unir em pensamento cada vez mais. Essa é a mensagem que eu deixo.